Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Metacosmo, um lugar para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avança e hoje nós iremos falar sobre a terceira grande esfera do conhecimento do movimento Spin. Para quem ainda não conhece o movimento Spin, convido você a assistir os vídeos anteriores, pelo menos os 3 últimos vídeos, onde eu comecei a falar sobre o que são essas 12 grandes esferas do movimento, e na primeira da live dessa série nós falamos sobre o que é a inteligência natural, a segunda nós falamos da ciência da espiritualidade integrativa, e hoje nós vamos falar da Academia da Filosofia Cósmica. Muito bem. Falar da filosofia cósmica é uma mudança radical no pensamento humano. O que nós conhecemos do universo? Talvez nada. Porque talvez, se somar todo o conhecimento dos grandes pensadores, dos grandes cientistas, se somarmos tudo isso, não passa de um grão de areia em uma praia. Tal é a nossa incapacidade de compreendermos o cosmos aonde nós vivemos. Nós fazemos parte de uma grande engrenagem cósmica e que a não compreensão de como funciona essa engrenagem faz com que a gente viva numa caixa fechada com medo do desconhecido. Por que tudo isso acontece? Porque talvez o espírito que está dentro de você, que é a sua consciência, é o seu eu sou, que é o único caminho para que nos leve à verdade e que possa permitir que entre luz dentro da caixa, sempre foi fechado, evitando que você queira libertar a sua consciência, o seu espírito da alma, e por isso vivemos dentro de uma roda de samsara, onde nós vamos, quando nós saímos do nosso corpo, quando nós desencarnamos, ao invés de sermos livres, nós ficamos presos em processos de reencarnação. E nessas indas e vindas, nós procuramos a evolução e nós não conseguimos encontrar a felicidade. A Academia da Filosofia Cósmica é, acima de tudo, uma grande busca de pensadores que consigam libertar a consciência desse aprisionamento que já nos remete a mais de 15 mil anos na face da Terra. O que é a filosofia cósmica? A filosofia cósmica é a capacidade de a gente pensar com uma visão ampla, uma visão de universo, saindo desse mundinho pequeno que faz com que pessoas ainda fiquem brigando com seu vizinho, pessoas tão pequenas que não conseguem harmonia dentro da família, pessoas que não conseguem compreender que não é dessa maneira como nós pensamos que funciona o cosmos. E por nós não termos essa visão noética do cosmos, por nós não estarmos integrados, nós ficamos perdidos em picuinhas, em fofocas, em sistemas que nos aprisionam, em brigas políticas, ideológicas, partidárias, que não levam a lugar nenhum. Por que tudo isso acontece? Porque a nossa visão ainda é muito pequena, nós ainda estamos no maternal. Está na hora de nós evoluirmos, quem sabe entrar pelo menos no primeiro ano do ensino fundamental. E é por isso que nós estamos passando um momento onde a humanidade está em fase de ascensão, e por estar em fase de ascensão, muitos não irão conseguir sair da pré-escola, da maternidade, e entrar talvez num novo ciclo de conhecimento. E para isso nós precisamos implantar na humanidade uma academia de filosofia cósmica capaz de abrir a nossa mente para o universo.
Os cientistas cada vez mais descobrem que esse cosmos onde nós vivemos é muito grande. Talvez seja infinito, talvez seja eterno. E se ele é eterno, por exemplo, não faz sentido a história do Big Bang. Se teve um início, significa que não há eternidade. Então, as incoerências que nós temos nos nossos estudos científicos precisam ser resgatadas, mas nós não vamos conseguir compreender o universo através da ciência. Para você compreender o universo, você vai precisar usar a sua inteligência natural e principalmente a sua capacidade intuitiva, que permitirá acessar ao DNA que contém todo o conhecimento do universo. E a Academia da Filosofia Cósmica tem como principal finalidade resgatar esse conhecimento, porque você já conhece tudo isso, mas está latente dentro do seu DNA, está lá escondido, está fechado dentro de uma caixa. Imagine que você faz parte de uma grande prateleira, e essa prateleira tem várias caixas, e você sequer abre uma das caixas, que é a atual vidinha que você vive, mas tem lá bilhões de caixas para serem abertas. Mas para isso, nós precisamos começar a pensar além da caixa, e esse é o principal objetivo da Academia da Filosofia Cósmica, onde através da lógica, da argumentação, e da retórica, nós iremos começar a expressar cada vez mais o conhecimento latente que está dentro do seu DNA, usando a intuição. E quem sabe, Pitágoras fazia isso. Pitágoras fazia com seus discípulos ficassem longos anos em silêncio. Para quê? E um dos exercícios principais era eles iam lá para o quintal lá da escola de Pitágoras, ficavam deitados olhando para o céu, olhando para o espaço sideral e contando as estrelas. Mas por que isso? É lógico que eles não iriam conseguir contar todas as estrelas, mas isso fazia com que eles sintonizassem a sua atenção, o seu foco, para que eles compreendessem que existe muito mais além dessa pequena caixa que nós vivemos. A busca pelo estado sutil da mente é um trabalho que todos nós precisamos fazer, porque é nessa busca, é na entrada desse conhecimento que nós poderemos começar a usar a lógica, o raciocínio, para compreender que ficar briga entre países, guerras, isso é muito pequeno. Isso é muito coisa de criança do maternal, que não sabe ainda o que é a vida. E o que é a vida? Senão a nossa capacidade de manifestar o nosso poder cósmico. Nós temos que passar, a humanidade tem 3 fases evolutivas. O primeiro é o nível físico, onde nós desenvolvemos os nossos 5 sentidos: a audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. E nós construímos todo um pensamento filosófico, uma lógica de existência dentro desse nível físico, desse poder físico, desse plano físico que se manifesta na matéria, nessa terceira dimensão, aonde nós estamos alocados. Só que há mais ou menos 2000 anos atrás, um pouco mais, apareceu um grande mestre lá na Galileia e nos apresentou um outro processo evolutivo, que é o nível psíquico. E a partir desse conhecimento trazido por esse grande avatar, nós começamos a desenvolver o que nós podemos chamar de sexto sentido, ou a inteligência natural. E esse sexto sentido começou a se manifestar nas pessoas através do reconhecimento que existe muito mais vida além desta vida. Existe. E com isso, nós começamos a compreender outras dimensões, como a 4ª dimensão, onde se manifesta, por exemplo, a nossa aura. Quando nós estamos em estado mais baixo no nosso cérebro, talvez alfa ou teta, tudo isso manifesta no nosso nível psíquico,
que é a morada da nossa alma, a morada do Merkabah, que é o nosso corpo energético de luz. E também foi construída toda uma filosofia voltada para esse processo de desenvolvimento do nível psíquico. Só que agora, desde 2012, nós iniciamos um terceiro grande passo evolutivo da humanidade, que é o nível noético. E o nível noético, ele passa pela capacidade da integração do homem com o universo, com o cosmos, a consciência cósmica. E para isso, nós temos que desenvolver uma nova filosofia, que é a filosofia cósmica. Talvez não nova, mas sim resgatar uma filosofia que ficou esquecida, latente dentro do seu DNA. E esse resgate só é possível através da inteligência natural. Uma filosofia integrativa que une todos os conhecimentos do passado, como a filosofia hermética, a filosofia neoplatônica, a filosofia pitagórica, a filosofia socrática, a filosofia indiana, a filosofia também de Confúcio, de outros grandes pensadores da face da Terra, e até filosofia moderna, como Nietzsche, como Spinoza, e assim por diante. Por que nós precisamos reunir todo esse conhecimento? Para que nós possamos chegar a uma filosofia integrativa, que é a necessidade que nós temos para passar, saindo da maternidade, saindo da pré-escola e entrando, quem sabe, no primeiro ano do ensino fundamental. Esse é o grande ciclo da humanidade. E para isso, nós precisaremos fazer cursos, simpósios, congressos, lives, tudo isso dentro do movimento Spin, para que você, através da academia filosófica cósmica, possa mudar a sua lógica de pensar, possa compreender qual é a razão da sua existência aqui na face da Terra, para que você possa começar, quem sabe, a ter argumentos, não só para você ter uma vida plena, com prosperidade, laços afetivos ajustados, saúde, com felicidade, mas principalmente com uma integração cósmica capaz de você compreender como que funciona a sua vida, capaz de compreender como funciona a espiritualidade, capaz de compreender como funciona o mundo que nós vivemos. E para isso, a Academia de Filosofia Cósmica, que é a terceira grande esfera do movimento Spin, tem como finalidade criar novos pensadores, novos Pitágoras, novos Platões, novos Sócrates. Por quê? Porque nós precisamos construir um mundo bem melhor. E o primeiro passo para construir um mundo bem melhor é fazer com que você tenha a capacidade de pensar além da caixa. E para isso, para você compreender a filosofia cósmica, é preciso que você tenha coragem. Coragem é admitir que algumas verdades ainda não estão dentro de você. A palavra coragem tem origem da mesma palavra que do coração. Coragem é a ação pelo coração, e a ação pelo coração só é possível quando você usa a inteligência natural, porque é essa coragem que vai levar a você a ter uma visão filosófica cósmica capaz de compreender a verdade única, suprema e absoluta, porque quando você compreender essa verdade, você deixa de ter verdades relativas, que é o padrão da nossa vida atual, uma verdade que elimina a mentira, a hipocrisia, te levará a ter justiça, e por justiça nós compreendemos a herança que nós temos dos nossos antepassados e do nosso futuro, porque tudo é justo, tudo é merecimento. E se o nosso merecimento ainda não nos possibilita ser felizes, significa que nós ainda não encontramos uma verdade que nos traga uma justiça cósmica. Só dessa maneira o homem conseguirá se libertar desta caixa. E aí, talvez usando a inteligência natural, você terá a possibilidade de visitar
o universo, conhecer planetas, não talvez com o corpo físico, mas usando o seu corpo astral, porque tudo isso é possível, desde que você compreenda a filosofia cósmica. E é por isso que a terceira grande esfera do nosso estudo da pedagogia da inteligência natural não poderia ser outra senão o estudo da filosofia cósmica. Se o número 1 é o próprio estudo da pedagogia da inteligência natural, pois é a fidelidade à inteligência natural que nos levará a voltarmos a compreender o princípio da amizade, que é o número 2. A amizade acontece numa espiritualidade integrativa. O número 3 é a responsabilidade. E a responsabilidade ela se amplia quando nós começamos a compreender que nós fazemos parte de um grande cosmo e, portanto, a filosofia cósmica talvez seja o único caminho para você conseguir derrubar mitos, derrubar ritos, derrubar doutrinas que te aprisionam dentro desse sistema. E aí? Está a fim de pensar? Está a fim de se tornar um mestre de filosofia cósmica? Está a fim de você começar a compreender por que as coisas acontecem na sua vida, usando a lógica, a argumentação e a retórica? Está a fim de ter um novo pensamento filosófico, capaz de vencer, capaz de adaptar ao mundo de tecnologias tão evolutivas como a inteligência artificial? Para isso, você precisa pensar. Para isso, você precisa argumentar. Para isso, você precisa conseguir expressar, seja pela arte, pela literatura, seja pela fala. E é isso tudo que nós vamos estudar na Academia Filosófica Integrativa, Academia Filosófica Cósmica. E por isso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do WhatsApp, porque muitos desses conhecimentos estarão abertos para todos aqui na Metacosmo, mas parte desse conhecimento será reservado para aqueles que se inscreverem dentro do movimento Espírito. Por que nós não iremos dar o conhecimento livre para todos? Para que você possa ter uma sequência, e essa sequência será fundamental para que você possa ter lógica naquilo que você vai conhecer. A Academia da Filosofia Cósmica irá trabalhar a filosofia hermética, a filosofia egípcia, a filosofia grega, clássica, a filosofia moderna, a filosofia indiana. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um grande processo de construção de um novo humano capaz de construir um mundo bem melhor. E aí? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe seu comentário. Comece a se expressar já no nosso canal. Compartilhe, curta. Se inscreva se você ainda não está inscrito, porque tudo isso nós iremos fazer com que você possa sempre ser um ser magnífico, um ser eterno e um ser pleno de amor. E assim é.